Boa noite à igreja de casa. Vocês se arrepiaram também quando a Monique cantou? Pois é, eu estou há 16 anos com ela. E toda vez eu me arrepio. Isso não é por acaso. E não é por acaso. Deus construiu em você o seu cérebro foi preparado para captar e receber as sensações do louvor. A música, ela é muito forte. Inclusive, a música foi o que mexeu comigo quando eu conheci a Monique também. Né? Claro. Por muito tempo a gente cantou e eu pregava e ela cantava. Então, hoje realmente é um dia muito importante, porque pela primeira vez, depois de 4 anos, a gente está fazendo novamente uma programação juntos. Amém? E justamente hoje, depois de 4 anos, Deus tocou no coração dela e aceitar, também porque o Diego é muito convincente, e muito parceiro e amigo, insistente. Mas justo hoje a gente fala de música. E a música, ela fez muito sentido na minha vida, depois que conheci a Monique. A música, ela me transformou. A música com ela, fez com que eu começasse o meu ministério de pregação. Foi numa vez, com um trio, que ela cantava, a pessoa que passava a mensagem falada, não pôde pregar, e aí me chamaram e perguntaram se eu podia fazer alguma coisa. E eu me tremi todo, eu fui para o carro, e eu tinha um acordo com Deus, a gente tinha um combinado que um dia eu ia começar o meu ministério. E aí, quando me fizeram esse chamado ali de última hora, eu fui para o carro e falei, mas Deus, assim, sem me preparar? É assim que vai começar o meu ministério? Isso há 15 anos atrás, pelo menos. Acho que é isso. Não, 13 anos atrás. E aí eu comecei meu ministério. E foi louvando. E a música, ela começou desde o céu. A música, ela foi criada por Deus e já existia mesmo antes dele criar o homem. No livro de Jó, a gente lê que quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Se compararmos essa mensagem com a de Isaías, de 14:12, onde Lúcifer é chamado de estrela da manhã e filho da alva, podemos entender então que mesmo antes da criação do universo já havia no céu uma hoste celestial. Uma hoste celestial angelical separada para cantar louvores ao Deus eterno e que Lúcifer fazia parte disso. A música também acontecia no Éden. Adão e Eva asseguraram-se aos anjos que nunca transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era seu mais elevado prazer fazer a vontade de Deus. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes e harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem cheio de alegria pelo Éden, Satanás ouviu isso, e com as suas melodias de Adão e Eva ao pai e ao filho, ele sentiu um ódio no coração. E aí a sua inveja aumentou, e ali ele traçou um dos principais planos. Isso está escrito na história da redenção. O principal plano dele foi implementar a maldade no homem, a maldade que existia dentro dele, porque ele via perspectiva de multiplicar através dos filhos de Adão e Eva a maldade e o seu método de louvor e adoração, o método satanista. Foi uma das primeiras estratégias de Satanás, foi implementar o seu louvor, o seu método de adoração no homem. E aquilo era que irritava ele. Quando Adão e Eva louvavam a Deus Criador, ele sentia o ódio máximo. O ódio, rancor, raiva e o desejo de destruir. E o cérebro, ele foi projetado para sintonizar as músicas. Então existem estudos e tomografias que identificam que quando a música é tocada, o cerebelo que fica aqui atrás se sincroniza com o ritmo e muitas atividades acontecem simultaneamente. A música, ela sempre foi importante para o homem. Já no princípio, em Gênesis 4:21, descobrimos que o pai dos instrumentos musicais era Jubal, filho de Lameque, 7ª geração depois de Adão.
Ele inventou a lira, a flauta. E continuando um pouquinho mais, em Gênesis 31, 27, relata que lá na fuga de Jacó, de Labão, e aí apresenta pela primeira vez o tamborim. Desde lá no início, desde o céu, existe musicalidade. E eu gostei porque vocês levam a sério, o Diego leva muito a sério isso. Eu gosto muito disso nele. Ele leva muito a sério. Ele fez ontem um ministério de louvor com prece vocal para pelo menos uns 100 jovens. E eu vejo que ele incorpora o Espírito Santo ali. E eu acho que os anjos descem contigo e te ajudam a louvar. Amém por isso. Amém por isso. Na Bíblia, apresenta a música por vários sentidos e para vários motivos. Um deles, para comunicação. Eram formas importantes de comunicar, exclamar e aclamar. Isso está em Números 21, 17 a 18. E também para pactos, para acordos. Acordos não verbais e acordos verbais. Depois que eles faziam acordos, eles tocavam seus instrumentos, as trombetas, e cantavam músicas. Assim como existe uma assinatura hoje, a assinatura era quando eles louvavam. Mais tarde na história de Israel, durante a peregrinação pelo deserto, sinais dados pelas longas trombetas de prata, feitas com precioso metal, trazido do Egito, eram constituídas de acordo com a instrução de Deus, comunicavam as várias atividades do acampamento, como reuniões, montagem do acampamento, desmontagem do acampamento, assembleias, guerras e festas. A música era usada para quando eles tinham que levantar acampamento, a trombeta tocava quando eles tinham que avançar na guerra, quando eles tinham que recuar da guerra. Então a música, ela é um meio de comunicação, inclusive não verbal. Como não verbal? Pelo saxofone. Você não fala palavras, mas você instrumentaliza. A música é fantástica. A música gera uma emoção em você e na sua mente, no seu cérebro, que eu não consigo gerar por mais que eu faça um sermão mais espiritual. Mas a música, ela tem o poder de tocar o seu coração, mesmo quando não verbal. A música é sentimento. A música é uma expressão de sentimento e também uma linguagem. Você é músico? A música é uma linguagem. Assim como existe a linguagem, as línguas, português, espanhol, existe a língua da música, com as suas harmonias, melodias, com as suas notas musicais. E inclusive existe uma codificação. A música ela é usada também para vitória. Êxodo 15, 21, olha que legal e que diferente. Dizia assim, se abrir, aqui, vai abrir. Êxodo 15, 21, a Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Vitória! A música era usada também para vingança e lamentação. Números 21, 14 faz inclusive referência a uma coleção de cânticos épicos, o livro das guerras do Senhor, que relata as vitórias do Senhor sobre os seus inimigos de Israel. A execução de música na Bíblia também está associada com cura e inspiração. Davi tocou harpa diante de Saul para acalmar o seu espírito agitado. Calma, não tem o nana neném? Nana neném. Também Davi usou, olha que diferente, Davi e Saul ainda. Não sei em que momento aqui que os dois estavam parceiros, porque quase todo momento era guerra. Davi cantou para Saul quando Saul estava aflito. Davi, eu estou angustiado, eu estou mal do coração, eu não consigo dormir, traz seus instrumentos e toca para mim. E o profeta, se você ver mais para frente, o profeta Elias pediu para que tocasse diante dele para que recebesse inspiração. 2 Reis 3,15, diz assim, ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Tem noção da importância do seu trabalho? É muito sério. Depois que eu fiz esse sermão, eu falei, música é um negócio muito sério.
Muito sério. Porque ele precisava, ele falou assim, eu não estou dando conta, traz um músico, eu preciso que ele toque para que o Senhor venha em mim e eu consiga fazer isso, me inspirar. Durante o período de Nervim, 10º século antes de Cristo, vemos grupos de profetas vagueando pelo país, tocando instrumentos, cantando, dançando e profetizando. A música era a trilha sonora das profecias. Já fiquei imaginando talvez Daniel fazendo a sua profecia e uma música, sei lá como que seria músico? A música quando Daniel falando da profecia, interpretando, seria uma música forte? Música. Eu fico imaginando eles profetizando e levantando tambores, tocando trombetas, saxofones. Música. A música também era usada para motivação. Você já se motivou com música? Eu faço isso o tempo todo, eu trabalho com vendas. Se fosse disco, eu estaria arriscando o disco de um cantor que meu sobrinho não aguenta mais ouvir comigo. Eu estou ouvindo todos os dias porque eu me sinto motivado. As palavras daquela música, e junto com a melodia e a harmonia, toca o meu coração de um jeito que se eu ouvir uma pregação não é igual. Como em todas as culturas antigas, a música também tinha um papel importante no trabalho diário. Muitas passagens mencionam como execução musical acompanhava o trabalho que eles faziam na colheita, como Isaías 16:10. A música instrumental e cânticos também fazia parte das festividades frequentes. E diz aqui em Isaías 16:10, se você abrir depois, que de quando não existia música, eles ficavam tristes. A música, ela era um instrumento de motivação, uma ferramenta de motivação no trabalho, na colheita. Hoje não é colheita. Hoje você indo de carro ou no ônibus, não é? Com o seu fone, você indo para a sua colheita, para o seu trabalho, e você se inspirando e motivando, louvando ao Senhor. A música, ela também emociona, assim como esse vídeo. Coloca o vídeo para nós aqui, por favor. Mommy's gonna sing you a song. You want Mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh. Quem me explica isso? Ele estava tranquilo, mas ele se emocionou, não é tristeza isso, essa é uma emoção. Quem explica isso? Isso é uma prova de que a música nasceu no nosso coração e o nosso cérebro está preparado para receber e se emocionar com a música. A música também era e é usada para educar. Quem nunca cantou uma musiquinha para o seu filho para educar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, a gente ensina o abecedário. A gente ensina a Bíblia. A Monique sabe os versos tudinho na sequência, porque quando pequenininha ela teve que gravar uma música, os livros da Bíblia, que eram por ordem.
A música, ela é usada, como Deuteronômio 31, 19 e 22, para educar, e diz assim: agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Coloque na sua boca, para que este cântico me seja como testemunho. Olha só, eles usavam para educar os cânticos aos filhos de Israel. Nós somos os filhos de Israel. A música nos educa hoje. Educa como nos comportar e principalmente como louvar. Era também usado para alívio na angústia. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei o meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmos 18, 6. Se você lê Salmos, a gente está lendo Salmos agora, é o tempo todo música para não sei quem, né? Música para os músicos, música para os soldados. É o tempo todo, é um livro, aliás, o maior de música. Por que será que o maior? Por que será que um dos mais importantes da história era o músico? Davi. Eu acho até engraçado, porque Deus falava assim para os reis pós-Davi: olha, você é muito bom, mas o meu filho Davi, meu filho Davi é diferente, sabe? Eu não sei te explicar, mas ele é tão querido. Poxa, mas Davi fez isso, fez aquilo, mas ele era um menino de coração de ouro. Deus era apaixonado por Davi. E deve ser porque eu acho que quando Davi pegava a sua harpa e os seus instrumentos tocava, acho que até Deus se emocionava. Eu acho que Deus e os anjos se emocionavam, e Deus foi se apaixonando aquele envolvimento racional e emocional de Davi. Eu acho que as maiores entregas, talvez que mais se entregou de coração para Deus foi Davi, porque envolveu música. Pode ter sido isso. Como era a adoração no templo, e como que era a adoração lá no templo. A Bíblia e o Talmud, que é a Bíblia, entre aspas, dos judeus, nos dão uma descrição detalhada de como os músicos faziam enquanto ministravam junto ao altar. Enquanto que hoje a gente canta olhando para a congregação, lá no templo não era assim. No templo os músicos ficavam nas laterais, com os seus instrumentos e o altar no meio. Eles ficavam voltados para o altar, para onde era o sacrifício. Não digo que hoje está errado, né? Mas foi na introdução do teatro e dos altares no modelo de teatro, no 3º século, que a gente passou a ter púlpito nesse formato. Não digo que está errado ou que está certo, não sei. Até porque a gente não tem um altar, a gente não tem hoje uma caracterização do altar. A gente entende que Cristo morreu na cruz e ali rasgou o véu, e hoje o templo do Senhor é toda a igreja. O templo do Senhor, inclusive, está em nós. Então, acho que faz sentido louvar olhando para quem é também o templo do Senhor. Mas eles usavam esse método, e isso está em Crônicas 5, versículo 12. A música, ela também, meus amigos, não é um fenômeno estático. Então aqui eu quero dizer para você que é um pouco tradicional e que lembra com muito carinho das suas músicas, mas e que às vezes acha que as músicas de hoje em dia não são boas tanto quanto da sua época. É que a sua época já é uma época moderna comparado com 4.000 anos de história de música. Então, se você olhar para isso e ter essa ideia de que a música de hoje não é tão boa tanto quanto na época da sua época, como Prisma Brasil, o Arautos do Rei hoje não é tão bom quanto era na sua época, lá na época do Azevedo, lá na Voz da Profecia, eu acho que é uma forma um pouco ruim de pensar, porque é quase que você dizer assim: olha, já que a música é um meio de comunicação e de adoração para chegar no coração e tocar as pessoas, se você desconsiderar as músicas contemporâneas de hoje, é como você disser que Deus atuava na sua época por meio da música, mas hoje Ele não atua mais.
Sendo que Deus, ele é atemporal e ele atua em todas as épocas. Então existe música boa e ruim, tanto na sua época, Roberto Carlos tinha música boa e ruim. Não veio falar que o Roberto Carlos só tinha música boa. Mas hoje também tem cantores bons e ruins, dentro da nossa música, dentro da nossa igreja ou fora. E ela em Efésios 15:19, mostra que lá no começo, os instrumentos, eles também eram diferentes e foram se adaptando. Não fala de violão, mas fala de instrumentos de corda. Não fala talvez de saxofone, mas fala de instrumentos de sopro. Hoje, por exemplo, não fala de bateria, mas fala de tambores. Então, os instrumentos foram mudando e se adaptando. E se a gente considerar que os instrumentos de ontem não servem mais para hoje, e o de hoje não servem para ontem, a gente está dizendo, inclusive, que o piano e o órgão já não servem mais. Não, aliás, nunca serviu, porque teve uma época que não serviu para a igreja, que eram tocados em cabarés. E, inclusive, dizem que o piano, a ideia do piano é como se fosse várias flautas parametrizadas com suas notas para que juntas elas fizessem uma melodia. E aí, você vê a evolução até do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles falavam de liras, harpas, símbolos e trombetas. Já no Novo Testamento, e já no primeiro século, lá no finalzinho, inclusive Efésios 5:19 mostra já um gênero e um estilo diferente da música. Então eu quero dizer para você, louve ao Senhor, seja com Felipe Valente, Pedro Valença, seja com Arautos do Rei. Só que o ponto aqui não é a temporalidade da música. O ponto aqui é quem compôs, no que contexto compôs e para quem compôs. Também aqui, quando a gente lê e estuda a história da música, a gente vê que a música na Bíblia, ela era com o principal objetivo de adoração. Composta para adorar, desde a sua estrutura, da sua base instrumental, melódica, até as letras. Então eu acho que é um pouco também arriscado nós nos adaptarmos às músicas, a gente adaptar músicas de gêneros seculares para colocar dentro da igreja. Eu acho um pouco arriscado. Porque a gente entende quando a gente estuda desde a história de que precisa estar dentro de um contexto de composição. Então é difícil pegar um samba, um pagode, que foi construída a música para adorar em um outro contexto e para um outro Deus, e eu tentar trazer para dentro do contexto gospel, para eu adaptar e eu implementar a adoração para o meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová. Eu acho um pouco complicado. Porque a música, ela tem que agradar a Deus e não a plateia. Quando você traz uma música com o principal objetivo de introduzir um conceito secular, para que eu consiga fazer com que o povo secular ache a minha igreja um pouco mais descolada, eu tenho que fazer uma pergunta-chave. Se essa música está agradando também ao Senhor Deus, o Senhor da música. Se estiver agradando o Senhor da música, maravilha. Mas aonde eu vejo isso? Estude a Bíblia e você busque qualquer referência, inclusive em qualquer lugar, em qualquer fonte bibliográfica que fala de Bíblia e música, que você vai ver qual é o estilo musical que Deus se agrada. E eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas os músicos na Bíblia, eles não satisfaziam só em apenas dirigir a música para Deus. Eles também queriam ter a certeza que a sua música agradava e era aceita por Deus. Eles compunham as músicas, ofereciam as músicas para Deus e perguntavam: Deus, gostou? Eles esperavam a afirmação de Deus, sinal de afirmação. Era assim que era. Hoje a gente cria uma música, compõe, e a gente pergunta para si mesmo: ficou bom? E a gente pergunta para o amigo: você gostou? Gostou do estilo? Ficou legal? Ficou descolado? Ficou. E a gente esquece de buscar: Deus, o Senhor gostou? Se você vê lá em Salmos 19:14, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor,
minha rocha, o meu resgatador. O que vemos acontecendo aqui não é uma preocupação em satisfazer ou entreter a plateia ou a si próprio, mas sim um esforço intencional para produzir uma música que seja digna aos ouvidos do céu. Então, para quem é o louvor? Para quem é o louvor? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. E olha só, continua. Louvor a Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor, diz o Criador, me glorificará. Todos os habitantes do céu se unem a louvar a Deus. Não é a mim mesmo, é a Deus. Aprendamos o cântico dos anjos agora, para que possamos entoar quando nos unimos em suas fileiras resplendentes. Digamos com o salmista, diz, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Amém? Louvar-te o Senhor, ó Deus, povos, todos os povos, louve o Senhor. Não tem como contra-argumentar com isso. Não tem como. Por mais que o meu estilo, às vezes, não seja um estilo que eu acho que seja o estilo de Deus, mas quando eu penso que eu preciso pegar o estilo que eu gosto, se adaptar, para que eu possa louvar a Deus através do meu estilo, se aquilo meu estilo desagradar a Deus e eu colocar isso em primeiro lugar, eu estou quebrando o primeiro mandamento, que é adorar a Deus sobre todas as coisas. Sabe quem eu estou adorando? A mim mesmo. Eu estou me colocando no lugar de Deus. E eu percebi ao longo do tempo, quando eu venho estudando coisas do mundo e das coisas da igreja, eu começo a observar de que, sabe quais são os novos ídolos? Sabe qual é o novo ídolo de hoje? Ele não é mais um ídolo como Baal. Ele não é um ídolo mais que físico, material. Não, isso saiu de moda. O novo ídolo agora sou eu e você. Porque hoje não é mais a época que pelo menos no mundo ocidental, não é um mundo ou num lugar, um país que a gente vive com liberdade religiosa que discrimina aqueles que creem. Não tanto mais. Mas o que acontece hoje é a indiferença pelo que você crê. Mas Deus não gosta disso. Pois é, vida que segue. Mas esses são os mandamentos de Deus. Pois é, mas Mas esse estilo musical, esse estilo de se vestir, esse estilo de viver, esse estilo de vida, esse estilo de alimentação, não está em agrado com o que Deus diz na sua Bíblia. Pois é, mas eu gosto tanto. Esse, quando eu falo eu acho, ou eu gosto tanto, pois é, mas eu acho que é diferente, eu tenho uma opinião diferente, a nova geração, agora a gente está vivendo uma geração de opiniões fortes. Muito bom, desde que não seja contra a opinião de Deus. E a nova geração é uma geração de opiniões fortes, muito bem embasadas, só que com pouca profundidade, muita dispersão pelo excesso de informação. E isso acontece com a música também. É música de pagode, é música de samba, é música de rock ou música de funk. É estilos musicais que eu tento trazer para um estilo musical gospel. E vou falar para você, Tu És Fiel tem batida de funk. Esse Tu És Fiel tem uma batida que sai da sintonia do que a gente sente no coração como melódico e harmonioso para Deus. Sai. Precisou sair? Não precisou. Precisou ser estridente? Agora eu te garanto que se você trouxesse MC Guimê, trouxesse qualquer MC aqui e ouvisse essa música, que ele se emocionaria tanto quanto eu e você. O que eles procuram não é o que eles fazem, eles procuram o diferente do que eles vivem. Se eles vierem aqui e encontrarem funk, ele vai falar, eu encontro melhor que aqui. Lá tem um cara que canta um funk melhor onde eu conheço lá. A adoração a Deus
Adoração e louvor não é só emocional, é racional. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orai com o Espírito, mas também orai com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O que isso quer dizer? Não é só a melodia, é o quê? A letra. E a gente naturalmente se envolve pela melodia. É como a paixão. Mas o casamento é o amor. A paixão, o que atrai é a melodia. Que melodia linda. Mas quando você senta para refletir, é a palavra que está por trás daquela melodia que tem que entrar no nosso coração e fazer diferença. A música, no ponto alto da história da redenção, o ápice da adoração, o principal ponto, e aqui eu quero que você guarde isso, no principal momento, quando Jesus assume o trono, depois de ter vencido o inimigo, sabe o que aconteceu no céu? Quando ele entra no céu, todos olham para ele, ele senta no trono, e o que eles fazem? O que eles fazem? O que eles fazem? Louvam o Senhor. Eles louvam o Senhor. Eu fiquei pensando, podia ser qualquer outra coisa. Eles podiam ter cantado, falado, pregado, orado o Pai Nosso. Eles podiam ter recitado os mandamentos. Eu não sei. Mas eles louvaram. Porque eu entendo que o momento mais importante da história da humanidade, o mais importante, quando o Cordeiro venceu o inimigo, resgatou a humanidade, sentou no seu trono, que foi um ato de vitória. Todos os seres, os 24 anciãos e todos os anjos se curvaram perante ele, jogaram sua coroa e louvaram juntos. Deve ser porque a música é o ápice da adoração. Deve ser porque a música é o ápice da adoração. Eu quero falar para você que está aí em casa e você que está aqui. Depois desse sermão, eu nunca mais, porque eu escrevi ele, foi a primeira vez que eu estudei sobre isso. Nunca mais, quando alguém estiver louvando, e principalmente quando uma congregação estiver cantando, eu vou ser displicente. Eu faço uma promessa para Deus, me ajuda a cumprir. Quando a igreja estiver cantando, por mais que seja um hino que eu não goste, eu vou tentar me concentrar e louvar junto. Porque é muito sério. Sabe por quê? Porque não foi um anjo cantando. Não foi só os 24 anciãos. Foi toda a congregação do céu. O poder de uma congregação junto, de um coral, um conjunto de vozes juntos cantando, é muito forte. Porque foi o coral do céu, foi a congregação, a igreja do céu, toda louvando, toda louvando. Não foi enquanto um estava louvando, os 24 e os anjos estavam lá vendo o celular. Não foi. Sinto te dizer, mas toda a congregação louvou. E se eles fizeram isso, porque isso é muito importante. E se o céu faz isso, por que eu não vou fazer? Por que a igreja do Alto Maracanã não vai fazer? Então, meus amigos, quando o Diego estiver aqui, fazendo a intermediação, fazendo aqui como mestre de cerimônia, louvem com ele. Sabe por quê? Porque aqui vem um ponto muito interessante. Diz que quando a gente canta de coração, sabe o que os anjos fazem? Sabe o que eles fazem? Quando tem uma banda cantando, tocando, instrumentos que são harmoniosos ao coração dos anjos, e quando a música toca o coração de Deus, diz que os anjos instrumentalistas afinam os seus instrumentos, tocam junto com a congregação. E os anjos entram em harmonia com o louvor da congregação aqui da terra. Você imagina isso? Uma igreja cantando e o céu cantando junto? É mais ou menos, eu fico imaginando assim, estão lá conversando e a Alto do Maracanã começa a cantar. Opa, começaram, olha que lindo. Ô Gabriel, ô Ezequiel, vem, vamos tocar junto, vamos lá. Esse eu sei, eu também sei. Você não sabe? Deixa eu vou te ensinar. Entra junto. E cantam junto com a gente. Não é bonito isso? E olha só,
Aleluia! Louvem ao Deus no seu santuário, louvem no seu magnífico firmamento, louvem pelos seus feitos poderosos. Então aqui está mostrando pelo qual motivo eu tenho que louvar. Louvem no seu segundo, na sua imensidão, na sua grandeza, louvem ao som do trombeta, louvem com lira, com harpa, louvem com tamborins e danças, louvem com instrumentos de cordas, com flautas, louvem com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes, louvem ao Senhor. Seja como for, louvem ao Senhor. Sabe por quê? Aqui para finalizar, todo ser que vive, louva ao Senhor. Todo ser, aí você imagina, todo ser, você imagina o cachorrinho louvando? Ou um papagaio? Então vamos ver. Coloca o papagaio louvando para a gente. Agora você imagina, pode tirar. Você imagina, se a gente acha interessante isso aqui na Terra, você imagina todos os seres. Não vai ser bizarro assim, vai ser estrondoso. E aqui para finalizar, o momento mais emocionante, mais lindo de todos. Primeiros Escritos 288. Apresentaram-nos a Ele. Ellen White dizendo que as pessoas se apresentando a Jesus. E Ele, Jesus, com suas próprias mãos, colocou sobre a cabeça dos santos as coroas. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas e Jesus as apresentou também aos santos. A primeira coisa que quando Jesus assumiu o trono, eles louvaram. E sabe qual foi a primeira coisa que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente assumir a nossa coroa? O que vai ser? Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom. Olha que louco isso. Os anjos chegando, colocando a coroa na cabeça, Jesus colocando a coroa na cabeça. Aí eu imagino a fileira de anjos trazendo a harpa. Ele pode trazer a harpa do Júnior. Pode trazer a harpa do Júnior. Jesus entregando a harpa para mim. Aí ele fala, meu filho, senta ali que logo, logo a gente vai tocar. Só mais um pouquinho. Assim, quando todo mundo sentar em fileiras, diz que os anjos dirigentes, talvez aqui o anjo que está no lugar de Lúcifer, desfere então em primeiro lugar o tom. E todas as vozes se alcançaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes ricos e perfeitos. Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Então você imagina, o pessoal está tocando, a gente está cantando e louvando, e aí que ele leva a gente para a porta da cidade, lançou a mão da porta e girou sobre os seus resplandecentes gonzos, e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Ele recebe talvez ali no hall, entrega para todo mundo ali a sua coroa e a sua harpa. Quando os anjos dão um tom, todo mundo começa a tocar junto, aí ele abre a porta e recebe todo mundo na cidade santa. Sabe como que a gente entra? Louvando. Vi então Jesus conduzir a multidão, e dentro da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte uma intensa glória. Então Jesus olhou para os seus santos remidos. Seus rostos estavam radiantes de glória. Fixando o seu olhar amorável sobre eles, disse com uma sua preciosa e melodiosa voz:
Veja o trabalho da minha alma e estou satisfeito. Está magnificente, essa magnificente glória é para vocês fluírem eternamente. Suas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, tampouco haverá mais dor. Vi a multidão dos remidos prostrar-se e lançar-se suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E então, levantando-os com sua mão, aí ele levanta meu filho com sua mão adorável. Tocaram as harpas de ouro e encheram o céu com toda a sua rica música e com cânticos do Cordeiro. Amém? E igualzinho a cena de quando Jesus assume o trono. Só que agora além dos 24 anciãos dos anjos, todos nós, os santos louvando o Senhor. Música é o ápice da adoração. Pronto, concluo assim. Meus irmãos, que você leve muito a sério. Que quando for colocar um hino no seu carro, pergunte se isso vai agradar a Deus. Você não precisa ser igual ao nosso amigo músico para entender. Você vai entender e você vai ter percepção do que agrada a Deus. Quando uma congregação começar a louvar o Senhor, leve a sério e louve junto, porque os anjos estão louvando com você. Que Deus abençoe essa igreja. E Diego, parabéns pelo trabalho. Músico Mateus, parabéns pelo trabalho. Natan? Meu sobrinho também chama Natan. Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe imensamente vocês. Porque o que vocês fazem mobiliza corações. E o que vocês fazem, com todo respeito a todas as funções da igreja, mas parece ser uma das mais importantes para louvor. Uma das mais importantes para adoração. Que Deus abençoe vocês imensamente. E agora, nesse momento, vamos tentar invocar o Espírito de Deus através desse louvor. Vamos tentar entrar na sintonia com o céu e pedindo para que Deus toque o seu coração, para que essa semana seja melhor, para que Deus conduza seus passos, conduza a sua família, cure a sua vida, cure as suas enfermidades, cure a sua tristeza e depressão, que cure as suas finanças, que cure o seu casamento e as suas relações interpessoais com sua família. Então, agora é a hora de pedir, porque agora é a hora que o céu está conectado com a gente, então ele está mais pertinho. Aproveita o embalo, já que ele está aqui, que os anjos daqui a pouco vão entrar em harmonia conosco, e pede para Jesus Cristo, porque ele vai estar muito próximo de nós nesse momento. Deus abençoe. Irmãos, com esse pensamento aí, com essa reflexão que o Júnior trouxe para a gente, eu gostaria de ensinar vocês o coro da música que eu vou cantar, para vocês cantarem comigo quando chegar nessa parte, tá? Eu vou pedir para o meu amigo João projetar aqui a letra que a gente combinou. O coro é assim. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Vamos de novo essa parte? Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. E continua assim. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Só repete. E glória para sempre. Amém. Facinho, né? Então, quando chegar na hora, vocês vão cantar comigo, ok? Vamos louvar de todo o coração. Deus está aqui. A minha amiga quis cantar comigo hoje. Vamos deixar sem playback? Vamos cantando sozinho, então?
Então vamos lá. Eu vou começar sem o playback e vocês cantem comigo, tá bom? Deus está aqui, Ele sempre vem. Opa, vai dar certo? Vamos lá, vamos tentar. Deus está aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus. Ao coro. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Vai voltar a estrofe. Deus está aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. E glória para sempre. Amém. Muito obrigada por ter cantado comigo. Deus te abençoe. Uma boa semana para todos. Querido Deus, que a honra e a glória para sempre seja para o Senhor. Desde o início da criação, o Senhor criou a música e criou Lúcifer com tanto carinho para que ele fosse o regente de todo aquele coral, mas ele se rebelou. E ao rebelar levou a nossa humanidade ao declínio, ao pecado. Só que o Senhor nos resgatou o tempo todo, tentou nos resgatar com louvores, tentou sempre nos resgatar com harmonia, amor. E quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor conseguiu fazer o religar entre nós, aqui na terra e o céu novamente. E quando o Senhor assumiu o trono, todo ser vivente louvou, todo o céu e toda a congregação louvou o Senhor. E quando o Senhor vier nos buscar, vai vir também com trombetas. E quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai nos receber com uma harpa, e vai nos receber, e todo mundo, e todo ser vivente vai louvar o Senhor novamente, agradecendo porque vencemos. Deus, esse dia ainda não chegou, mas eu quero te pedir, por favor, que a jornada até chegar lá, por mais dolorida e dolorosa que seja, eu quero te pedir para que o Senhor nos dê pelo menos a paz, pelo menos nos dê alívio no meio da dor, nos dê tranquilidade no meio da impaciência,
Nos dê, ó Pai, paz no meio da ansiedade. Por favor, no meio do choro, nos dê um sorriso para que a gente possa sentir alegria. Por favor, nos abrace com o seu abraço, nos beije com o seu beijo, que a gente possa abraçar com o seu abraço e beijar com o seu beijo as pessoas ao nosso redor. Por favor, que a gente aceite o próximo, assim como a gente aceita a si mesmo. Mas se a gente não aceita a si mesmo, eu peço para que o Senhor nos ajude a olharmos para a cruz e vemos que o Senhor morreu, foi deslacerado. Só que mesmo assim o Senhor resgatou a humanidade e eu sim mereço o céu, porque o Senhor fez merecer por mim. Hoje, mesmo sem merecer nada, o Senhor fez merecer. Sem eu puder fazer, sem eu conseguir fazer nada, o Senhor faz eu conseguir. Mesmo sem eu conseguir dar um passo, o Senhor faz eu caminhar. Então eu creio que até a minha vontade e a minha parte é o Senhor quem faz. Por favor, conduza essa igreja até esse dia aqui, que todo mundo vai estar junto e que a gente vai se lembrar, a gente vai se olhar e falar: eu te vi aquele dia, você está por aqui também. Um dia estivemos lá no domingo à noite, chuvoso, lá no Alto do Maracanã, e a gente se viu aqui agora, que saudade de você. Eu espero um dia, Pai, eu espero muito esse dia chegar, mas até lá, mesmo que doa, que o Senhor possa nos ajudar a conseguir persistir no caminho do Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado, até mais.